Hoje nós vamos falar de um personagem extremamente importante para os estudos de evolução humana, que é o Australopithecus afarensis. Talvez seja a espécie mais conhecida entre as pessoas leigas, né? Porque a espécie é representada pela famosa Lucy. Não confundir Lucy com Luzia, que Luzia é aqui na América, né? A Lucy foi encontrada na Etiópia, no meio dos anos 70, e foi descrita e publicada no final dos anos 70. Até meados dos anos 70, nós acreditávamos que a evolução humana não ultrapassava, digamos aí, 2,5 milhões de anos. Quando a Lucy foi encontrada, ela mostrou uma datação muito anterior a isso. Uma datação aí por volta de 3,2 milhões de anos. Né? Então, a descoberta do Australopithecus afarensis, ele recuou a história evolutiva, né, humana em cerca de 1 milhão de anos. E no caso do afarensis, inclusive da Lucy, a Lucy tem 40% do corpo preservado. Esse aqui é um crânio que foi encontrado mais recentemente de um macho, de afarensis, né? Por isso que ele tem esse tamanho maior, e nós aprendemos muito com afarensis. Obviamente eu estou colocando o quadro conforme nós tínhamos lá nos anos 70, né? Hoje vocês já viram nas aulas anteriores que temos hominíneos até de 7 milhões de anos. Mas quando ela foi descoberta, quando a espécie foi descoberta, foi uma surpresa geral. Mais surpresa ainda foi quando se descobriu que ela tinha um tipo de bipedalismo muito parecido com o nosso, não é? Então isso recuou também o bipedalismo para cerca de 3 milhões de anos. Como vocês podem ver, né, o buraco occipital, ou forame occipital, por onde entra a coluna, ele está completamente na base do crânio. Ou seja, isso nos mostra que não há dúvida de que essa espécie era bípede, como a gente viu nas aulas passadas. Esse é um critério extremamente importante. No caso da Lucy, como a gente tem muito material pós-craniano, né, nós podemos compreender melhor essa bipedia, né, do que em qualquer outra espécie de hominíneos aí nessa faixa de 3 milhões de anos. Daqui a pouco eu falo do pós-crânio, quero falar primeiro do crânio. Comparado com o Ardipithecus, que nós vimos na última aula, né, que tem aí por volta de 350 centímetros cúbicos de cérebro, ao passo que o chimpanzé tem 450, não é? A Lucy agora também apresenta uma pequena expansão craniana, e agora finalmente nós temos um cérebro mais ou menos do mesmo tamanho do que o cérebro de um chimpanzé. Apesar dessa semelhança em termos de volume cerebral com referência ao chimpanzé, a face tem umas modificações muito importantes, né? Como vocês podem ver aqui, os caninos, né, projetam-se muito pouco para baixo em relação aos demais dentes. Nós vimos que essa é uma característica importante para a gente fazer aí um acompanhamento do processo de hominização, né? Como o canino ainda é um pouquinho projetado, você vê que ainda tem um pequeno espaço aqui para o alojamento dos caninos. Mas o desgaste dentário desse canino já é apical, ou seja, já é aqui nessa face. Ou seja, um canino já esbarra no outro, produzindo esse desgaste dentário. Isso significa que o canino passou a ter uma importância mastigatória muito grande. Uma outra coisa que a gente pode ver, comparando o chimpanzé com humanos, eu já tinha dito nas aulas anteriores que o chimpanzé tem uma face extremamente projetada para frente, né? E nós temos uma face retraída, né? O afarensis já tem um pouco dessa retração da face. Ainda tem um pequeno torus supraorbital,
mas de qualquer maneira menor, por exemplo, do que um macho de chimpanzé. O que nós aprendemos analisando o esqueleto pós-craniano da Lucy foi o seguinte: quando foi descrito originalmente, os autores disseram assim, não, é uma bipedia completamente moderna, sem nenhuma diferença com a nossa bipedia. Na medida que mais fósseis foram sendo encontrados, isso começou a ser questionado, né? Ninguém, evidentemente, tinha a menor dúvida de que se tratava de um bípede, mas ainda com algumas idiosincrasias daquilo que eu tenho chamado de bipedia facultativa, né? Era uma bipedia um pouco cambaleante e ainda com aquelas características de braços longos, pernas curtas. E como nós temos um material de mão e pé do Afarensis, né, essas mãos ainda são curvas, ou seja, aquilo que a gente vem repetindo, de que durante um bom período de tempo, pelo menos entre 7 milhões de anos e 2 milhões de anos, portanto isso inclui o Afarensis, né, que a bipedia era um misto de uma grande capacidade de andar ereto no chão, mas sem perder uma grande capacidade de trepar em árvores. No caso do Afarensis, o Afarensis foi encontrado primeiro na Etiópia, né? E mais ou menos na mesma época, ele foi encontrado na Tanzânia. Inclusive, a espécie foi descrita com base na mandíbula que foi encontrada na Tanzânia. Mas na Tanzânia tem uma outra coisa muito interessante. Foram encontradas pegadas, né, de hominíneos que caminharam sobre cinza vulcânica antes delas se consolidarem. E ficaram, então, essas marcas dos pés. E essas marcas de pés estão datados aí por volta de 3,7 milhões de anos. E, portanto, muito provavelmente foi feito por algum indivíduo da espécie Afarensis. E quando você examina essas marcas deixadas na cinza vulcânica, ela mostra que, de fato, nós estamos lidando com uma espécie bípede. Mas, como eu disse, quando você olha, né, para as marcas deixadas pelas falanges dos pés e das mãos, fica claro também que ainda havia essa pequena curvatura, tanto da mão quanto dos pés. Volto a enfatizar, é uma das poucas espécies de hominíneos fósseis que nós podemos analisar a evolução da espécie em si, porque você tem materiais datados desde 4 milhões de anos até materiais datados por volta de 3 milhões de anos.